Olá, galera. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês o triângulo equilátero Zen, sabendo que Y é o ortocentro. Gente, se ele é um triângulo equilátero, significa que todos os lados têm a mesma medida. Então, tem todos os lados congruentes. Beleza, todos os lados congruentes. Então, aqui no esboço, eu coloquei aqui o Zen, coloquei aqui aspas nos lados, pra falar que tem a mesma medida, né? Poderia ter colocado até uma aqui assim, ó, pra poder falar, opa, todos os lados têm a mesma medida, pra organizar melhor. E aí, tá falando pra gente que Y é o ortocentro. O ortocentro, ele é a intersecção das alturas. E a altura aí, ela, enfim, é um segmento que vai ser perpendicular a um dos lados, ou ao seu prolongamento. Se é perpendicular, significa que ela vai formar um ângulo de 90 graus. Coloquei aqui, ó, em laranja. Já coloquei no nosso esboço essa informação para ajudar a gente a identificar. Gente, vou focar primeiro nessa primeira parte e depois a gente vê o restante das informações. Esse é um exercício que é mais curto, né? Então, construa um triângulo equilátero sabendo que Y é o ortocentro. Parece muito simples. Não estou falando que seja complexo, mas exige aqui uma análise das propriedades, um conhecimento aí sobre o triângulo equilátero, que é um triângulo depois do triângulo retângulo, né, que tem uma área só para ele, que é a trigonometria ali, né, que envolve muito trabalho com o triângulo retângulo. Ele é muito especial, tem muitas propriedades interessantes, né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, Zen. Coloquei que Y é o ortocentro, logo, forma 90 graus. Só que, num triângulo equilátero, as sevianas coincidem. Então, aqui, se eu olhar, por exemplo, para altura, né, em relação a N, então, a altura em relação ao ponto N, ela vai coincidir com a bissetriz em relação a N. Ela vai coincidir, desculpa, com a mediana, a M é de mediana, com a mediana em relação a N. Ou seja, todas as sevianas, elas vão coincidir. O que acaba que, no caso do triângulo equilátero, inclusive, a mediatriz, ela acaba sendo uma seviana. Lembra a mediatriz? Ela parte de um Desculpa, a mediatriz é uma reta que equidista de dois pontos. O que faz com que ela seja perpendicular ao segmento, né? Que tem como extremos esses pontos, e que ela passe pelo ponto médio. Só que nesse caso, olha, como em laranja eu tenho aqui a altura, ela também vai ser mediana, então também vai passar pelo ponto médio. Logo, a bissetriz contém essa mediana. Se eu prolongar aqui, ó, eu vou ter a nossa mediatriz. E também eu tenho a bissetriz, né? Então, em laranja também vai ser a bissetriz. Ou seja, é bastante interessante porque a gente consegue ter várias propriedades importantes. Então, esse exercício aqui tem muitos modos de resolver. O que significa também que se Y, ele é o ortocentro, é o encontro das alturas, Y também vai ser o circuncentro, que vai ser a intersecção das mediatrizes, o centro da circunferência circunstrita. Ele também vai ser o incentro, que é a intersecção das bissetrizes. Ele também vai ser o baricentro. Gente, ou seja, em um triângulo equilátero, tanto as sevianas quanto os pontos notáveis coincidem. Isso é bastante interessante, porque vai acumulando várias imprecisões, ó. Várias informações interessantes, né? Que ajuda a gente a pensar em diferentes formas de realizar essa construção. Então, vamos lá. Existem muitos modos. Eu vou pensar. Eu vou, por exemplo, construir a circunferência circunstrita, porque eu sei que esse ponto é o ortocentro, logo também é o circuncentro. Então, eu vou fazer aqui a circunferência circunstrita, porque eu sei que Y é o centro e eu sei que tem que passar por Z, né? Porque Z é um dos vértices. Pronto. Eu sei, então, galera, que, por exemplo, o nosso vértice... Esqueci. O nosso vértice E e o nosso vértice N vai estar em algum lugar dessa circunferência. Então, vamos tentar pensar algumas propriedades. Olha, eu sei que eu já tenho Z.
tenho aqui, se eu traçar esse segmento ZY, vocês concordam comigo que eu vou encontrar aqui o ponto médio desse lado? Tipo, enfim, vou encontrar aqui um ponto N, que vai ser o ponto médio. E eu sei que para cá e para cá eu vou ter um outro ponto, né? Eu vou ter aqui o N e o E, de modo que essa distância seja a mesma. E esses pontos também estarão na circunferência. Então, se eu traçar aqui, eu vou encontrar esse ponto médio. E eu sei que eu vou ter o ponto N e o ponto E aqui em algum lugar. Beleza. Eu tô dando algumas ideias para você ver o que faz sentido. Eu também sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus. Por que eu sei isso? Porque esse é um ângulo, ele é o ângulo central, né? Então, ele é o ângulo que está sendo formado por dois vértices e esse ponto aqui, que é o centro do nosso polígono, né? O centro de simetria. Então, se eu construir aqui um ângulo de 120 graus, eu vou encontrar o meu ponto E. Por exemplo, essa é uma possibilidade, certo? Eu consigo encontrar desse modo. Eu sei que esse ponto também, eu sei que ele é baricentro, então aqui, se aqui mede Azinho, aqui vai medir 2A. Foi o modo que eu resolvi um problema do triângulo isósceles, né, que é desculpa, do triângulo eco, é um outro vídeo que tem aqui no canal. Eu sei que esse ângulo aqui é de 30 graus, aqui é também de 30, então eu também posso utilizar essa informação para poder fazer essa construção, né, então eu sei que, por exemplo, YZN vai ter um ângulo de 30 graus, então eu posso construir 30 graus aqui, prolongar e encontrar onde vai estar o meu ponto N. Se eu encontrar onde está qualquer um dos vértices, eu posso só pegar a medida, ó, e marcar o outro, porque todos os lados terão a mesma medida. Percebe como tem muitos modos de se resolver. Eu falei aqui alguns que me veio à cabeça agora, mas tem vários outros, né? Eu vou construir utilizando o ângulo central. Por quê? Porque eu gosto do ângulo central, a gente trabalha pouco, quero valorizar aqui esse ângulo central, né? Lembrando que o ângulo central de um polígono regular, ele é calculado como sendo 360 dividido por N. Então, N é número de lados, como aqui tem 3 lados, 360 dividido por 3. Galera, bora então? Bora! Vou aqui então, muito blá blá blá, né? Vou aqui fazer o ZY. Vou caprichar aqui, porque eu não gosto de ficar economizando. Só caso a gente precise de mais, né? Vou construir um ângulo de 120. Um 120. Como que eu gosto de fazer? Como eu ensino do vídeo, eu ensino um dos vídeos aqui. Ao invés de fazer 60, 60, eu vou fazer 60 para cá. E o que sobrar vai ser 120, ó. Vou pegar o meu compasso, abrir aqui em qualquer medida, para construir como se fosse um triângulo equilátero. Olha só, um mini triângulo equilátero, sem grandes emoções. Se eu traçar aqui, ó, vou marcar aqui a intersecção. Se eu traçar esse segmento, eu sei que aqui eu vou ter o outro vértice, que é o vértice E. Eu não vou traçar tudo que eu gosto de economizar, aquela que eu não fui econômica, aqui eu sou, né? Aqui, então, eu vou chamar de vértice E. Então, esse daqui já é outro vértice do meu triângulo. Pronto. Se eu já tenho dois vértices, eu tenho a medida do lado, eu só preciso aqui agora encontrar o terceiro lado, ó. O terceiro lado tá aqui, ó. Perceba, gente, como a gente também pode conferir precisão, né? Eu peguei aqui a medida, marquei. Essa medida tem que ser a mesma distância de E até esse ponto, ó. Deu exatamente no mesmo lugar. Isso é importante, porque o ponto precisa estar no mesmo lugar, né? Então, isso... Quando a gente constrói um triângulo equilátero inserido em uma circunferência, é como se a gente estivesse dividindo esse triângulo em 3 partes de mesma medida. Então, se eu tenho aqui o meu vértice N, eu tenho já o meu triângulo. E aí, eu vou usar aqui uma outra cor, só porque eu tô tentando fazer com que os vídeos fiquem mais fáceis de vocês enxergarem, tá? Vou fazer aqui com uma canetinha para vocês visualizarem onde tá esse triângulo. No meio aí de tantos traçados, né? Nem tem tantos, na verdade, né? Pronto, ó. Esse daqui é o meu triângulo equilátero Zen. Resolvi o problema de um modo, mas também contei pra vocês aqui outras possibilidades. Tenho certeza que vocês verão outras possibilidades mais. Então, tenta ver aí o que faz sentido pra você, tá bom? Legal, mas eu ainda não acabei o problema. Aí, eu tô pedindo aqui a intersecção
entre o triângulo ZYE, ZYE. Ai, tá bom, os vértices já estão aqui, querida. É só eu aqui, ó, traçar. Pronto, vou até forçar aqui um pouco mais, né? ZYE com a mediana em relação ao vértice N. Ou seja, vai ser a mediana é a seviana que vai partir de N e passa pelo ponto médio de Z. Mas como eu falei para vocês, Y, ele vai pertencer, porque todas sevianas coincidem, então ao invés de me ter ao trabalho de construir, né, o ponto médio, depois ligar o ponto N, eu já tenho aqui, né, é só eu de N até Y. E aí, ó, eu nem precisaria traçar tudo, eu vou traçar só para vocês visualizarem melhor, ó. Essa daqui é a mediana. Essa é a mediana em relação a N. Eu tô pedindo a intersecção entre o triângulo e essa mediana. Y é uma intersecção, Y tá nos dois. E esse ponto também, ó, eu chamei no meu esboço de ponto M. Então, esse ponto também já tá determinado, gente. Já está dado, né? Ele tá aqui. Por isso que eu não precisava ter traçado, de ter só alinhado e ter marcado. Então, a solução desse meu problema é o ponto M e o ponto Y. São dois pontos que pertencem a esse triângulo e a mediana em relação a N. Esse é um exercício que eu falei muito, construí pouco, porque as ideias aqui, o pensar, é mais trabalhoso do que a construção, né? Então, a gente precisa analisar o problema para poder conseguir realizar essa construção com qualidade. Então, é muito importante, nesse momento desses estudos, né, de sevianas e pontos notáveis, cada vez mais conhecer as propriedades dos nossos queridos triângulos, né? Principalmente o isósceles e o equilátero, que são bastante interessantes. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela força. E não se esqueça sempre, bora construir?